Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Casale, eu sou professor de fotografia pelas oficinas culturais da Casa da Cultura. Bom pessoal, hoje nós vamos para a nossa terceira aula e essa aula nós vamos falar a respeito de um dos tripés da fotografia, que é o diafragma, perfeito? O diafragma, pessoal, ele fica localizado na nossa lente fotográfica, tá? Também conhecida como objetiva, tá? A gente utiliza essas duas nomenclaturas. Todas as lentes possuem diafragma? Sim, inclusive as lentes que a gente tem no celular. O que vai variar de uma lente, por exemplo, intercambiável de uma lente de celular? É que as lentes intercambiáveis nós conseguimos trocar o tipo de lente que a gente insere na câmera, tá? As JAs do celular, elas são fixas, né? Então a gente não consegue remover elas do celular. E também vai variar a questão de claridade, tá? Então, agora que eu falei para vocês, se vocês perceberem, o diafragma está associado à entrada de luz, a passagem de luz, perfeito? Essa passagem de luz, pessoal, ela é controlada pelo diafragma, primeiramente, né? Porque o diafragma é o primeiro elemento que a gente tem antes de chegar nos outros tripés da fotografia, que depois eu vou passar nas próximas aulas para vocês, tá? Então, o que é basicamente o diafragma? O diafragma são lâminas que elas ficam assim entrelaçadas, tá? Elas ficam entrelaçadas em todo o entorno da borda da lente aqui. Então, em toda essa volta da lente aqui, o diafragma está presente. Aí o que acontece quando você regula o diafragma? O diafragma ele pode se fechar, ou seja, essas lâminas que a gente tem em volta podem chegar mais perto do centro, fazendo com que o buraco fique menor. Ou seja, vai ter menos entrada de luz lá no nosso sensor, tá? Ou no filme fotográfico, como era nas câmeras analógicas, perfeito? E ela pode se afastar do centro também, que seria basicamente ela ficar perto da borda. Logo, o buraco fica maior e permite mais passagem de luz, ok? O diafragma na fotografia, pessoal, ele também a gente também utiliza uma nomenclatura para configurá-lo, tá? Então vocês vão encontrar como f-stop ou f. Então vai ter f e um valor, perfeito? Aí vocês vão saber que aquele campo vocês vão configurar o diafragma, tá? Dentro do diafragma nós temos alguns valores aí, isso também vai variar de lente para lente, tá? E os tipos de lente nós vamos discutir na próxima aula, perfeito? Quais são os tipos de lente que nós temos disponíveis hoje? Nós temos a olho de peixe, nós temos a grande angular, as normais, a teleobjetiva e a super teleobjetiva, tá? E cada uma dessas vai ter o seu diafragma específico e as suas funções específicas, perfeito? Quais são os valores de diafragmas que nós temos hoje, que nós conhecemos aí em algumas câmeras, tá? Não são todas que vão ter todos esses valores, perfeito? Mas nós temos 1, 1.4, 1.8, 2, 2.8, 3.5, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 e 64, tá? São esses os valores que nós temos. Às vezes o pessoal meio que se engana achando que o valor maior é o que o diafragma está mais aberto, mas é o contrário, pessoal. O valor menor, tá? Ou seja, o valor mais perto do zero é em que o diafragma está mais aberto, perfeito? Então gravem isso na cabeça de vocês. O valor mais perto do zero é o valor em que o diafragma está mais aberto, ou seja, as lâminas estão mais perto da borda da lente, fazendo com que entre mais luz neste
neste sensor, nesse filme fotográfico. Perfeito? Então, são esses os valores. O diafragma também, pessoal, ele está diretamente relacionado ao foco, tá? Então, isso também tem a ver com a profundidade de campo e eu vou passar mais para frente para vocês, mas eu gosto de comentar antes para que vocês depois peguem o gancho do que eu falei agora, tá? Então, funciona da mesma forma que a abertura do diafragma aos valores. Só que aí é meio que um inverso, tá? Então, quando a gente trabalha com os diafragmas mais altos, ou seja, 22, 24, 32, 64, que é onde o diafragma está mais fechado, permitindo menos passagem de luz, é onde a gente tem maior foco na nossa cena, tá? Então, basicamente, quando a gente está trabalhando com esses valores, nós teríamos o diafragma mais fechado, né, permitindo menos passagem de luz e mais elementos em foco, ou seja, primeiro plano, segundo plano e tudo que está atrás dele, ok? Quando a gente está trabalhando com os menores valores mais perto do zero, nós temos a primeiro plano em foco e o resto do plano desfocado, tá bom? Basicamente é isso, mas tem outros elementos que influenciam esse foco também, e aí vocês vão ver mais pra frente, ok? Então, eu depois vou disponibilizar esse slide que eu estou olhando aqui. Então, eu coloco aqui para vocês, quanto menor o número, mais luz e o diafragma está mais aberto. Quanto maior o número, menos luz e o diafragma está mais fechado, tá? Gravem isso na cabeça de vocês, é o mais importante aí que eu quero que vocês aprendam neste momento, tá? Porque quando a gente for configurar o modo manual, que foi os modos que eu passei na última aula para vocês, a gente vai ter que necessariamente saber configurar o tripé da fotografia, que é diafragma, obturador e ISO, perfeito? Não esqueçam disso, por favor. Dentro disso também, nós temos onde que nós encontramos a informação de qual é o diafragma que nossa lente tem e qual é o tipo de lente que nós temos, né? Se vocês olharem, tá? Isso vai servir para as lentes intercambiáveis, tá? Que são essas que a gente consegue trocar. Aí, se você, por exemplo, tem um celular ou um outro tipo de câmera, né, uma super zoom, uma compacta, vocês às vezes encontram essas informações aqui onde eu vou mostrar para vocês. Se não, vocês vão ter que procurar no manual da câmera de vocês que vocês vão encontrar essas informações, ok? Então, se vocês olharem aqui no bocal, ó, onde eu estou passando o dedo aqui, vocês vão encontrar algumas informações aqui disponíveis. Quais são elas? No meu caso aqui, a primeira que a gente encontra está escrito assim, ó, Canon Zoom Lens. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua lente, a sua objetiva, possui zoom ou não. Tá? Por que eu disse ou não? Porque existem lentes objetivas que não possuem zoom, que a gente chama de uma lente fixa, um valor fixo. Tá? O que acontece com esse tipo de lente? Tá? Esse tipo de lente normalmente são as lentes que possuem diafragmas mais baixos, ou seja, aqueles que permitem mais passagem de luz. Tá? Qual é o empecilho de se trabalhar com esse tipo de lente? Aí eu coloco uma situação hipotética para vocês, tá? E aí cada um aplica depois no contexto que quiser. Se você tem uma lente fixa e você vai, por exemplo, fotografar um aniversário infantil, qual é o problema de você ter essa lente fixa? É que quando você está fotografando crianças, né, essas crianças elas se movimentam o tempo todo. Se você não possui zoom, né, esse zoom na lente de vocês,
você vai ter que fazer o quê? Você, toda hora que você quiser enquadrar esta criança na sua câmera, na sua cena, você vai ter que se afastar e se aproximar dela, porque você não tem o zoom como recurso, tá? Então, se você se aproxima dela, ela fica maior em relação ao restante da cena. Se você se afasta, ela fica menor e você consegue enquadrar ela de uma maneira melhor, tá bom? Então, este é um empecilho de se trabalhar com esse tipo de lente. Justamente é este tipo de lente que a gente normalmente utiliza para se fazer retratos, tá? Então, ela é mais utilizada para essa área aí da fotografia, tá? Então, as lentes fixas normalmente nós fazemos retrato, justamente para não ter que ficar se afastando e se aproximando do objeto, tá? Do que você quer fotografar, do elemento que você quer fotografar, certo? Outro ponto importante aí que a gente tem que considerar é que as lentes fixas, elas se assemelham ao nosso olho, tá? Então, por exemplo, essa que eu estou gravando para vocês é uma 50mm, tá? Ela é basicamente, ela pega o mesmo ângulo de visão que o ser humano vê, tá? É claro que tirando a visão periférica aqui. Se a gente colocar, por exemplo, duas folhas aqui e a gente não enxergar mais, não ter mais a visão periférica, a gente enxerga o mesmo campo de visão que a 50mm enxerga, tá? É por isso que nós chamamos ela de uma lente normal, do tipo normal, ok? Porque ela tem essa semelhança com o olho humano, tá? Outro ponto que eu até esqueci de falar para vocês é que o diafragma também se assemelha com um órgão do nosso corpo humano, que seria basicamente o nosso olho, tá? O que acontece, por exemplo, quando você sai num sol do meio-dia? A nossa pupila se contrai e você fecha o olho, certo? Então, permitindo menos entrada de luz aí no nosso olho. Quando a gente está no inverso disso, ou seja, por exemplo, no ambiente noturno em que quase não tem luz, o que nosso olho faz? A pupila dilata, porque ela precisa da maior entrada de luz possível para que você possa enxergar, tá? Então, sempre leve em consideração também, se vocês esquecerem de algum ponto, o nosso olho, tá? Então, isso é muito importante também. Continuando aqui nas nomenclaturas que a gente tem disponível aqui na lente, nós temos algumas nomenclaturas que é, por exemplo, 10-18mm. É neste caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui, esse 10-18mm, ele vai te dizer qual é o tipo de lente que você está utilizando. Tá? E isso vai ficar para a próxima aula, que eu vou mostrar uma tabelinha para vocês e vou explicar melhor o que acontece com cada tipo de lente, quais são os benefícios e os malefícios de utilizar esta lente, perfeito? Aí outro ponto que a gente tem aqui, é o que a gente está discutindo hoje, é o diafragma, tá? Então aqui na minha lente fotográfica eu tenho assim, ó, 1, 2 pontos, 4.5, tracinho 5.6. O que quer dizer isto? Esses dois valores de diafragma, tá? Quer dizer o quê? A minha lente é uma 10-18, ou seja, ela vai de 10mm a 18mm, perfeito? Então, o que quer dizer esses dois valores? Quer dizer que em 10mm, o mínimo de diafragma que eu vou conseguir colocar é 4.5. E aí é onde entra até mesmo a questão dos valores das lentes, tá? Isso vai influenciar muito o quão claro é a sua lente, tá? Então, essa aqui é uma lente, teoricamente, até que a gente fala que é escura, perfeito? Porque ela é 4.5 de diafragma mínimo. Então, por exemplo, se eu fosse fotografar num ambiente interno, com pouca luz, eu quase não conseguiria utilizar ela porque ela tem um diafragma muito fechado, tá? Um diafragma mínimo.
muito fechado e eu quase não ia ter entrada de luz aí pela essa lente, tá bom? Então, esse valor mínimo equivale ao 10 milímetros. Se eu dou zoom, eu perco o diafragma, tá? Então vai acontecer muito quando a gente for fazer aulas práticas, do aluno às vezes pega, tá fotografando, deu zoom e aí fica tentando baixar o valor do diafragma. Não vai dar, tá? Não vai dar porque quando você dá o zoom, você perde a questão aí de diafragma, tá? Então no meu caso aqui eu pulei para 18, né? Era uma 10/18, eu estava em 10, eu tinha 4.5. Quando eu pulei para 18, o mínimo que eu posso colocar de diafragma dessa lente é 5.6, tá bom? Então você tem uma perda bem grande quando você utiliza o zoom, tá? E isso não é só nas lentes intercambiáveis. Nas câmeras super zoom, nas compactas, acontece da mesma maneira. Você deu o zoom, você já perdeu o diafragma, tá? E exceto, tá? Eu vou colocar essa ressalva aqui para vocês, de lentes que possuem um diafragma fixo, tá? Então, além de eu ter uma lente fixa que não possui zoom, eu tenho lentes que possuem diafragmas fixos, tá? É a mesma questão da lente fixa, tá? Que ela não tem o zoom. Então, as lentes que têm o diafragma fixo, se por exemplo, isso é um exemplo, não é o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma 10/18 com diafragma fixo 2.8. Então, em 10 milímetros ela é 2.8, em 18 milímetros ela é 2.8 também, tá? Então, aí essas lentes elas não vão ter dois valores aqui na frente da lente, ela não vai ter dois valores disponíveis, ela vai estar 2 pontos e um valor só. Aí quando vocês encontrarem uma lente assim, saibam que essa lente possui um diafragma fixo, tá? Então fiquem atentos a isso. E as lentes também que possuem um diafragma fixo são as lentes mais caras também, tá bom? Por conta do recurso que ela pode te entregar, perfeito? Outro ponto importante aí, depois do diafragma que a gente viu, são os sistemas que a lente utiliza. Lucas, o que são os sistemas que a lente utiliza? Por exemplo, às vezes vocês vão clicar, dar o foco na câmera de vocês, e aí vocês vão escutar um barulho do foco, assim, como se fosse um motor virando. Esse barulho, pessoal, ele vai, dependendo da situação, ele pode te atrapalhar, tá? Por exemplo, aí eu coloco outra situação para vocês. Você está na floresta, vai fotografar uma onça, a onça está a, sei lá, 400 metros de você, e a sua lente não possui o sistema apropriado para aquela situação. Você vai apertar bem o botão de foco, apertou, a lente fez aquele barulhão na hora de focar, a onça sumiu e aí você perdeu a foto, certo? Então, esses sistemas que que a lente utiliza, assim, eles estão aqui por um motivo, tá? E são alguns desses que eu estou passando para vocês agora, tá? Então, no caso da minha aqui, ele está escrito assim, IS e STM, tá? O que é o IS? É o estabilizador de imagem. Ou seja, se você for, por exemplo, uma hora você precisar fotografar caminhando, essa lente ela vai estabilizar a imagem de acordo com a sua passada e vai fazer com que a imagem não fique tremida, tá bom? Então esse é um sistema assim, essencial na hora da gente escolher também o tipo de lente que a gente vai comprar, tá? O que é o STM? É motor ultrassônico de foco, tá?
Então, agora eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas quando a gente for fazer uma aula presencial, eu mostro isso certinho para vocês. Quando você aperta o botão de foco, com esse tipo de lente que possui motor ultrassônico de foco, você quase não escuta, basicamente você não escuta nada da lente dando foco, tá? Então, isso aqui também, os sistemas também vão fazer com que elevem o preço da lente aí, que a gente vai comprar uma hora ou outra, perfeito? Pulando aqui, outro que a gente tem disponível é um outro valor que a gente tem aqui, que está, assim, no caso da minha, aqui está 67 milímetros e uma bolinha com um tracinho, tá? Essa bolinha com tracinho quer dizer o diâmetro, tá? O diâmetro do que, Lucas? O diâmetro interno aqui de uma borda a outra, tá? O porquê que eu preciso saber o diâmetro interno de uma borda a outra, tá? Uma basicamente pela capinha, tá? Que você consegue proteger a sua lente fotográfica, e outro ponto importante também para gente ter esse diâmetro é para você utilizar filtros aqui que vão te auxiliar, que vão completar a sua fotografia na hora que você for utilizar eles, tá? Então a gente tem filtro polarizador, a gente tem filtro para acentuar as cores brancas da fotografia, a gente tem diversos filtros que você precisa saber o diâmetro interno da sua lente para poder comprar o filtro específico para aquela lente, tá? Não existe um filtro universal. Bom, você vai ter que sempre comprar um filtro para aquela lente. Por exemplo, se você quer ter 3 tipos de filtro para essa lente, você não vai servir, por exemplo, na teleobjetiva, tá? A não ser que elas tenham o mesmo diâmetro aqui. Mas se elas possuem o mesmo diâmetro, vai ser o mesmo tipo de lente, tá bom? Então é isso que vocês têm que tomar cuidado aí também na hora de comprar a lente fotográfica de vocês, tá? Então basicamente são essas informações que a gente tem aqui no bocal da câmera. No bocal da lente, perdão. Algumas lentes vão ter disponível também onde essa lente foi fabricada, tá? Então vai ter, por exemplo, o Canon Made in Japão, né? Então isso é importante também para que você possa posteriormente saber onde essa lente foi fabricada. Numa eventual, por exemplo, derrubei a minha lente, levei na assistência. Se eu não tenho essa informação e ninguém, por exemplo, do Brasil possui a peça para comprar, eu preciso saber onde é fabricada essa lente para que eu possa saber com quem eu tenho que entrar em contato, em qual país eu teria que entrar em contato para poder fazer a manutenção dessa minha lente. Perfeito? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, tá? A respeito do diafragma. Nas próximas aulas, quando acabar toda essa pandemia e a gente conseguir fazer aulas práticas, a gente vai sair para fotografar, e essas questões dos pilares da fotografia, diafragma, obturador e ISO, vai ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês, tá? Então, façam alguns testes na questão de você colocar, por exemplo, um diafragma mais aberto, permitindo mais passagem de luz, e veja a questão da quantidade de elementos que ele deixa em foco, tá? Aumente esse diafragma, vai no oposto do que você colocou, e vê a questão também do foco, que ele vai deixar mais elementos em foco, tá? E como é que eu faço isso? Por exemplo, somente regulando o diafragma da minha câmera. A gente falou isso na aula passada, que você vai ter que selecionar na sua câmera o modo A, que o modo A vai permitir que você regule somente o diafragma da câmera de vocês, e a câmera vai regular o obturador e o ISO, tá? Então façam essa atividade para mim, e também guardem essa atividade para a gente ver
e avaliar depois essas atividades aí quando a gente voltar às aulas presenciais. Perfeito? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês novamente. Espero que isso tudo acabe logo, que a gente possa se reunir e trocar mais experiências presencialmente, ok? Muito obrigado e até mais.